Olá, esse é o Tirando os Pontos Saúde Sem Papas na Língua e mais uma vez estou entrevistando aqui o nosso otorrinolaringologista. É um nome difícil, hein, doutor? Essa é a trava-língua. Doutor José Lobo, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre rinoplastia. A gente vai falar um pouquinho sobre o corneto, né? Quais outras cirurgias faz junto com a rinoplastia? Septoplastia. Correção do septo, para poder melhorar a função respiratória. Mas antes, quero dar um recadinho aí da Rede Ribeiro. Laboratório Viotti, São Geraldo, espalhados por todo o sul de Minas, tem aí em Botelho, Zona Sul, Centro de Poços de Caldas, próximo ao Hospital da Unimed, enfim, cada dia surge um laboratório aqui em Poços. Doutor, vamos falar um pouquinho então sobre rinoplastia. Gente, é a segunda cirurgia plástica mais feita no mundo. Muita gente querendo corrigir o nariz, deixar ele mais fininho, mais arrebitadinho, arrumar. E muitas vezes, quem tem nariz grande, o nariz grande funciona mal, né? Ele tem um desvio de septo, né? Na verdade, ter nariz grande não significa que você vai respirar corretamente. Sim. Se eu tiver uma deformidade nasal, como uma tortuosidade do septo ou da estrutura óssea interna do nariz, se eu tiver uma rinite alérgica, com uma degeneração, eu posso ter bloqueio nasal. Se eu tiver pólipo nasal, que já tem uma relação aí com o fator alérgico, que gera uma obstrução, eu também vou ter problema respiratório que tem que ser corrigido muitas das vezes com cirurgia. Tá? E às vezes as meninas, né, que gostam, querem fazer a cirurgia, querem fazer a rinoplastia, quer ficar com aquele nariz lindo, perfeito. E já tem um problema desse, dá para fazer junto, né? A cirurgia de septo pode ser combinada com a parte estética, com a rinoplastia, porque você tem um momento cirúrgico único que você pode corrigir, não tirando tanto o septo e corrigindo a parte estética sem gerar problemas. Vamos falar do desvio de septo para que a moçada tenha desculpa para fazer essa cirurgia? Eu tenho desvio e já quero fazer a cirurgia. Quais são os sintomas de desvio de septo? Sintomas de desvio de septo é obstrução nasal. Não consegue puxar o ar pelo nariz? Muitas das vezes não. Então, o desvio de septo pode ser leve, moderado ou severo. E depende da posição que exista esse desvio. Quanto mais na região anterior do nariz, mais para frente, que é a região de válvula nasal. A válvula nasal corresponde em torno de 70% da entrada de ar do nariz. O que ela faz? Ela faz um Foley. Essa sabinha aqui que a gente abre aqui. Isso, ela faz um Foley. Esse Foley traz o ar para dentro do nariz. Entendi. Se eu tiver uma obstrução, quanto mais anterior nasal, maior vai ser o grau de obstrução. O anterior é para frente. Para frente. É o contrário. O nariz na medicina começa de trás para frente no que a gente vê. Então, vamos dizer que é próximo dessa região da ponta do nariz. Entendi. Então, a região para frente. Entendi. Isso é o desvio de septo. Ele é visível? É visível? Às vezes é visível. Às vezes não. Às vezes ele está numa posição que ele não é tão visível, que aí o médico tem que avaliar o grau do problema e olhar lá dentro do nariz para ver o que tipo de comprometimento que existe. Aí, mulheres, está fácil agora, então. Começa a falar que não está conseguindo respirar pelo nariz, que está difícil de puxar o ar, então surgiu um desvio de septo aí, às vezes está dormindo de bruços, tá? E aí já pode fazer a rinoplastia e o desvio de septo junto. Tem outra cirurgia que pode ser associada ao desvio de septo? Brincadeira, viu? Ao desvio de septo e a rinoplastia. Você pode fazer blefaroplastia, né? O que é? Blefaro é a correção dessas bolsas que ficam da flacidez da musculatura, né? Da face. Da face. Então, que quando começa a aparecer aquelas bochechas, começa a cair. A bolsinha de gordura, não a bochecha caída em si. Não. É claro que nós temos que lembrar que ao longo do tempo, mas é a face, a pálpebra, são as pálpebras. São as pálpebras. Correção da cirurgia das pálpebras. A blefaroplastia é da pálpebra. Mas de qualquer forma, eu posso até corrigir as bolsas e levantar um pouco do terço médio da face. Então, a gente pode fazer uma cirurgia de pálpebra associada à rinoplastia. Pode. Que tira aquela bolsa da pálpebra. Pode. Entendi. E podemos fazer também rinoplastia, associar a otoplastia, não tem problema. Cirurgia de orelha em abano, pode ser feita ao mesmo tempo, não há problema nenhum. Mas tem uma associação orelha com o nariz? Não. Não. A orelha média vai ter associação com o nariz, mas a parte de orelha externa não tem nada a ver com o nariz. Portanto, você pode fazer esse tipo de cirurgia. Bom, e vamos agora para a rinoplastia em si. Quanto tempo de cirurgia, doutor? Olha, a rinoplastia, é claro que depende de caso a caso. Então, você tem uma rinoplastia que eu possa ter que fazer redução nasal, eu posso ter rinoplastia que eu tenho que fazer aumento nasal, fazer
enxerto de cartilagem para poder aumentar essa parte nasal. Então, as cirurgias que eu faço, em média 2 horas. 2 horas? 2 horas de cirurgia. Associado a outra cirurgia, não? Com septo, não as outras, né? Claro. Vamos dizer, uma cirurgia com septo e a plástica nasal vai demorar em torno de 2 horas. Né? E corrige a respiração. Consegue corrigir. Vai corrigir a parte respiratória, a parte funcional do nariz. E a parte estética. E a parte estética. Isso que é importante. Pré-operatório, tem contraindicação ou não? Os exames pré-operatórios são fundamentais para que se eles? faça. Então, normalmente nós fazemos, dependendo da idade, é claro, hemograma, avaliar a parte de coagulação do sangue, que é o coagulograma. Tempo de coagulação. Isso. É o tempo de cicatrização. Isso. O tempo para que o sangue esteja normal dentro da coagulação do sangue, para não haver sangramento. Sim. Avaliar a parte renal, ureia e creatinina, muitas vezes, dependendo da idade. Às vezes tem pessoas que têm alterações cardiológicas, como hipertensão, você tem que avaliar a parte renal. Então, faz-se ureia e creatinina. E dentro de um padrão que a gente faz, que é considerado a pedido, né? A gente faz a avaliação cardiológica a partir de pacientes após 40 anos de idade. 40 anos já tem que fazer uma avaliação. Já faz a avaliação cardiológica. É claro que pessoas que tiveram algum comprometimento, ou antes já tem disso, uma hipertensão, você faz uma avaliação cardiológica. Independente da idade. Independente da idade, raio-x de tórax muitas vezes, dependendo do caso. Então você tem que analisar a pessoa em si. Cirurgia. A anestesia local, geral? Eu prefiro, né, pelos meus anos de vida, de experiência, que eu já tenho mais de 30 anos de experiência de fazer cirurgia de face, eu uso anestesia geral. Hoje nós temos uma segurança muito grande, nós temos medicamentos importantes, nós temos anestesistas com experiência para se fazer isso, tá? Toda anestesia geral intuba, não? A anestesia geral é a anestesia que faz com intubação. Mas isso me ajuda no meu tempo cirúrgico. Você ganha tempo. Eu ganho tempo, porque aquilo que eu demoraria para fazer anestesiar, e às vezes a pessoa não fica confortável, vira para lá, vira para cá, eu vou demorando mais para fazer uma coisa. E no fim, às vezes você acaba não fazendo, porque a pessoa não deixa você fazer. Então a anestesia geral, ela está dormindo, não tem dor pós-operatório, nenhum. Nem na área da cirurgia? Nada. Analgésico, raramente a gente usa. Tá? Caramba, não tem dor. Não é aquela coisa de martelar o osso, não, você de corta quebrar o osso. O que dói a parte óssea é quando você altera o periósteo, que é a camadinha que fica superficial, colada ao osso, que tem inervação. Essa movimentação do osso dói. Por isso, quando às vezes a pessoa cai, bate o nariz, ela tem dor, porque ela movimentou, teve um trauma, que às vezes fraturou o nariz, então movimentou o periósteo. Mas a cirurgia não dói? Não dói, porque ele está anestesiado, você corta o osso. Nenhuma dor. Gente, bateu o nariz dói pra caramba e depois a cirurgia não dói. A cirurgia não tem dor nenhuma pós-operatório, nada. A recuperação é muito boa em relação a isso. E qual é a restrição de... o pós? Não, pós-operatório eu sempre aconselho. Não, em casa vai ficar normal. A primeira semana mais importante, porque ele pode ficar um pouquinho arroxeado e inchado em decorrência dos cortes que a gente faz, quando se necessita fechar a base da pirâmide nasal. Então, se eu tenho uma pirâmide nasal com base muito larga, eu tenho que fechar essa pirâmide, certo? Então pode ser que fique um pouquinho de edema e arroxeado nessa parte. Mas em uma semana também isso já se resolve. E o curativo é aquele curativo gigante? A gente usa para estabilizar a pele em cima do que já foi feito, porque imagina que eu tenho um nariz alto. Eu cortei isso aí, a pele vai ficar larga, sobrando. mas a pele é elástica. Então ela se adapta ao lugar novamente e você coloca fitas de esparadrapo. De papel, para moldar. Não é um curativo, é para moldar. Para moldar e assentar essa pele para evitar inchaço e sangramento, hematoma. Então aquela pessoa que você viu que fez rinoplastia, ela usa aquele curativo às vezes um pouco grande, mas não é um curativo, é um molde. É para estabilizar a narina. Então, Entendi. Em cima desse curativo, nós podemos usar uma placa de Teflon em cima, ou usar mesmo gesso. Quanto gesso tempo? frio. Uma semana. Uma semana só? Uma semana eu tiro tudo, tá? Toda a parte, se usa mexer no septo, eu tiro o que a gente fixa o septo com uma plaquinha que chama splint, tira-se com uma semana, tiro o micropore, tiro o gesso ou a placa durante esse período de uma semana, tá? E depois, se for necessário, eu refaço, se tiver um pouco mais inchado, eu refaço o curativo com o esparadrapo de papel.
Só isso. E quanto tempo para um curativo, para ficar perfeitinho? Para já sair fazendo foto, postar, nariz novo? Então, o nariz, a primeira semana, você vai ter uma ideia do que vai ser, apesar de estar inchado. Ele vai desinchar principalmente nos primeiros 3 meses. Depois ele desincha de 3 meses a 6 meses e depois menos até 1 ano. Embora alguns pacientes digam que até depois de 1 ano ainda começou a desinchar. Então você tem, como toda cicatriz, um período de tempo para... Doutor, e é uma satisfação muito grande, né, do paciente que sofreu às vezes bullying na escola, com nariz grande, que quando faz a cirurgia, né? Isso é muito importante. Para o paciente é muito importante, porque ele, às vezes ele passa... Sofreu muito tempo. Sofreu, ele passa por... Principalmente homem, às vezes, que o homem é mais duro com os colegas, então ele mexe mais com o colega. A mulher já é mais delicada, às vezes, muitas das vezes não acontece. Mas a pessoa vai ficando mais retraída em relação a tudo isso. E você acaba descobrindo, a família começa a descobrir depois que isso gerou um problema na vida dessa pessoa. Gente, conheço gente que não namorava, não se relacionava até fazer a cirurgia. Fez a cirurgia, começou... Aí troca até... Às vezes até troca de namorado, às vezes troca... começa a namorar, começa a viver de novo, de tanto que isso atrapalhava a pessoa. Porque você fica mais seguro, você se sente bem, você tem que estar feliz para você poder viver. E o importante é você ter felicidade para viver. Se você tem alguma coisa que está te incomodando, você não está meio feliz. E às vezes, talvez não seja nem o fator principal da história, mas você acha que aquilo não vai te deixar te ter sucesso na tua vida amorosa, pessoal, profissional, que seja pessoal, né? Tá aí, gente, a vida é curta, realize seu sonho. Estava em dúvida, assistiu a entrevista até o fim, curte, compartilha e vai lá realizar seu sonho. Faz a cirurgia, porque passa rápido, daqui a pouco a gente tá velho. Esse foi Tirando os Pontos, saúde sem papas na língua. Mais uma vez, obrigado, doutor. Às ordens sempre.